Olá, seja bem-vindo ao Vivendo a Palavra, um talk show, um programa de mensagens bíblicas, debate teológico ou até mesmo a pregação do Evangelho. Independente do formato, este é um novo espaço da TV das Artes para falarmos das coisas do dia a dia, mas sempre buscando uma visão bíblica para cada uma delas. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Todos os assuntos e todas as áreas relacionadas à nossa vida, família, sociedade, política, igreja, tudo isso tem a ver sim com Deus. Tem mais teologia no nosso dia a dia do que nós imaginamos. Por isso, vivendo a palavra. Venha ouvir toda semana o que Deus deseja para a sua vida. E no programa de hoje, falaremos sobre aquilo que o crente pode ou não pode fazer, no que diz respeito à sua roupa, à sua aparência e tudo mais. Há anos atrás, um homem crente seria identificado por sua roupa social, seu rosto liso sem barba, era alguém que não jogava futebol, e as mulheres, elas não usavam calça, nem sequer cogitava-se ir no salão de cabeleireiro. Mas será que isso ainda é assim hoje? O tempo passou, com tanta mudança, com tanta informação, com as culturas do mundo inteiro se interagindo cada vez mais e mais, começaram então os questionamentos. Mas onde na Bíblia diz isso ou aquilo é proibido? O modelo mais tradicional então foi posto à prova. Surgiram as igrejas para jovens, para roqueiros, para surfistas. Mas e aí? Antes era pecado e agora não é mais? Pode ou não pode usar piercing? Pode ou não pode usar tatuagem? Ouvir música que não seja gospel? Ir em festas que não sejam festividades da igreja? E aí? Pode ou não pode? E para ajudar a gente a responder essas perguntas, nós estamos recebendo aqui no estúdio o pastor Jean Francesco. Jean é pastor da Igreja Presbiteriana da Penha, escritor, também professor no Seminário Servos de Cristo e líder de jovens em sua igreja. Pastor, a gente ouve muito a dúvida dos jovens da igreja em relação a essas coisas. Pode piercing, pode tatuagem. Por que há tanto interesse em ter curiosidade nessas questões? Sim, primeiramente, muito obrigado pelo convite. O jovem, em todos os períodos da história, ele sempre foi marcado pela sua diferenciação dos demais. Ele se diferencia nas opiniões, ele se diferencia no jeito que fala e principalmente no jeito que se veste. Sócrates, por exemplo, há 400 anos antes de Cristo, já dizia que os jovens eram caracterizados por se vestirem de forma estranha. Então, no período de formação da maturidade do jovem, a questão da aparência ela é central, ela é muito importante. Tanto que você vê jovens com 18 anos que se preocupam muito com o seu cabelo, com a sua barba, com piercing, com tatuagem, e depois que atingem uma certa idade, essas preocupações não se tornam tão relevantes. São secundárias, né? São secundárias. O trabalho, o dinheiro, o casamento, os seus relacionamentos e seu próprio desenvolvimento pessoal falam mais alto. Vai mudando o tempo e vão mudando as dúvidas, né? Exatamente. Os questionamentos ali. Então, é por isso que o jovem se preocupa tanto com isso, mas com o passar do tempo ele vê que não é uma coisa tão relevante, não era tão prioritária quanto eles acham que são, né? Eu posso dar o meu próprio exemplo. Quando eu tinha 12 anos, eu cheguei pro meu pai e falei assim: pai, eu quero colocar um brinco na orelha. E aí meu pai falou assim: se você colocar um brinco, eu arranco a tua orelha. E aí foi interessante, porque eu fiquei bravo com ele no momento que eu queria muito ser igual a todos os meus amigos. Só que depois que eu fiz 17 anos, 18 anos, aquele interesse para mim se tornou vazio. E hoje nem passa mais pela minha cabeça tal coisa. Mas vamos lá, no senso comum a ideia é de que o crente não vai poder usar essas coisas, não vai poder o piercing, não vai poder a tatuagem, mas o que de fato a Bíblia fala sobre isso? Pode ou não pode? Pode ou não pode? Bom, a Bíblia Sagrada, ela fala muito pouco a respeito de brinco, de piercing, de tatuagem, ou a respeito dos adornos que a gente coloca no nosso corpo. Basicamente, o que ela fala? Ela fala para a gente se vestir com modéstia. A gente percebe que na juventude, e principalmente nessa juventude globalizada e urbana que a gente faz parte, que as pessoas menos têm é modéstia. O que elas querem é se aparecer, elas querem mostrar-se a si mesmas. Isso é um traço característico de uma geração. Acho que esse negócio das redes sociais, colocando tudo muito em evidência, eu acho que favorece esse comportamento, né, de mostrar algo para que alguém veja. Com certeza. É um grito do coração da maioria das pessoas que colocam, eu não digo nem um brinco, um piercing, uma tatuagem discreta, mas quando uma pessoa ela cobre o seu corpo de tatuagens, cobre o seu rosto de brincos ou de piercing, ela está passando uma mensagem.
que ela não se sente vista, ela não se sente aceita. Biblicamente falando, não temos nenhum mandamento que proíba o uso de piercings, o uso de tatuagens, mas há uma série de princípios, limites, que controlam a nossa vida. E um dos princípios é a modéstia, é a discrição. Vamos lá. O que mais importa seria o interior, não o exterior. Vamos lá então, você falou que vai ter ali alguns limites que a Bíblia vai colocar. Então vamos pensar mais objetivamente na questão do piercing. O que você acha, ou melhor, né, qual seria uma posição, uma perspectiva bíblica sobre a questão do piercing? Depois a gente vai falar de tatuagem dos outros, mas vamos começar aí dividindo isso daí. Certo. O piercing, e aí? Pelo menos 3 limites que a Bíblia Sagrada nos apresenta. Primeiro, é o que eu já falei, a descrição. Tem que ser uma coisa que não te torne tão diferente dos demais assim. Uma coisa tão absurda. Óbvio que o que é absurdo para uma geração é diferente do que era para outra geração. Vamos dar exemplo no piercing no nariz, que até pouco tempo atrás era um absurdo, né? Você via isso em ilustrações de um porquinho, alguma coisa do tipo. E hoje todo mundo, ou melhor, a maioria dos jovens, adolescentes aí tem um piercing no nariz. O outro princípio é o princípio dos pais, da honra aos pais. Eu, no meu caso, como eu citei, meu pai odiava brinco, ele achava que era coisa de mulher. Minha mãe também não achava que era coisa de homem. Então, por respeito a eles, eu não coloquei. E talvez um terceiro princípio seja o princípio da minha própria satisfação. Eu me sinto feliz do jeito que eu sou, eu me aceito do jeito que eu sou. Eu diria o seguinte, então, Jonathan, se a pessoa honra os pais não veem problema nisso. Se a pessoa é uma pessoa discreta, ela não quer aparecer, não é uma modinha da vida. E terceiro, se é uma pessoa que de fato está consciente da sua própria satisfação e mesmo assim quer colocar, não sei, um brinco, um piercing, eu não veria problema. Eu acho que o problema mesmo é nas motivações da pessoa. Né? O texto de Ezequiel, por exemplo, quando o noivo está ali adornando, cuidando, preparando a noiva, aquela analogia do casamento do Senhor com a igreja, do Senhor com o seu povo, há ali uma descrição de que o Senhor adorna a sua noiva com pendente no nariz, né? Que muitos acreditam que seja o que é a figura do piercing hoje. Isso aí seria apenas uma questão cultural, e aí nesse caso a gente não consideraria, considerando aí o que você falou, né, do que os pais pensam e tudo mais, nós poderíamos entender aquilo ali como uma liberação, um pode geral ou apenas restrito àquela cultura? Como é que você vê, então, esse texto para aplicar nessa questão do pode ou não pode o piercing? Eu acho que esses textos deixam muito claro para nós que a beleza é uma questão cultural. No caso de você ter um cabelo para cima, um cabelo para baixo, um piercing no nariz ou um piercing na boca, enfim. Tudo isso é uma questão cultural. Na época bíblica, a mulher se adornar, tanto com brincos, com pendentes, enfim, né? Isso era uma questão de beleza. E eu acho que, à medida que a cultura vai mudando, outros padrões vão sendo adicionados. Eu creio que esse talvez seria um texto para você mostrar que, de fato, não há problema nenhum em se adornar. Não é pecado você cuidar do seu corpo e você ter uma aparência que te satisfaz. O pecado é quando isso vira um ídolo na sua vida. E você quer mostrar isso mais do que o seu próprio interior. Agora, quanto à questão da tatuagem, muitos vão usar o texto lá de Levítico 19, certo, quando o Senhor está ali dando para Moisés uma série de limites ou uma série de instruções sobre o que o povo deveria ou não fazer, e fala lá, né, não marcareis os vossos corpos pelos mortos, né, e muitos usam isso como, tá aqui, a Bíblia fala que não pode fazer a tatuagem porque está falando que não pode marcar os vossos corpos. Nesse caso, e aí, também é uma questão só válida para aquela época ou não? Como é que a gente pode ver isso em contraponto a essa questão do que a gente está pensando, de uma questão da descrição e tudo mais? Bom, como eu disse, a Bíblia ela não tem nenhuma lei específica para tatuagem ou mesmo para piercing. Esse texto de Levítico, que é usado por muitas pessoas para falar disso, na verdade ele não está se referindo à tatuagem, ele está se referindo à mutilação, que é uma questão um pouco diferente. Embora fazer uma tatuagem, eu não tive a experiência de fazer, mas quem faz fala que dói bastante. Alguns falam que não dói tanto, é uma dor suportável. Naquele contexto, Deus estava aconselhando o seu povo, que estava prestes a entrar na terra prometida, que era Canaã. E ele queria que o seu povo fosse um povo distinto, separado,
das práticas das nações que viviam em Canaã. Seriam as leis para diferenciar o povo. Exato. E uma das coisas que aqueles povos faziam eram sacrifícios cultuais. Isto é, eles se marcavam, se cortavam em nome dos seus deuses. Era um sacrifício de adoração. Vamos supor que da mesma forma como nós, daqui da igreja, oferecemos um louvor a Deus no nosso culto, ou oferecemos uma oferta, um dízimo, eles cortavam os seus corpos e marcavam o nome dos seus deuses como forma de adoração. É por isso que comparar isso a você fazer uma tatuagem que não tem um cunho espiritual é uma aplicação indevida. A questão do texto, então, de Levítico seria muito mais essa questão de diferenciar o povo e muito mais ligado à própria idolatria, a um rito de adoração a outros deuses. Não está vinculado, por exemplo, ao adorno do corpo ou qualquer tipo muito de embora coisa. Também muitas tatuagens vão revelar um pouco também dessa questão da idolatria, né? Com certeza. Você marca ali, às vezes, até a imagem de santos, como é muito comum você ver, ou também a imagens de coisas ou pessoas a quem você, em muitos momentos, até coloca superior a Deus, né? Sim. Então, não é necessariamente o ato de fazer, mas o que está por trás disso, que é o que você falou, as motivações, né? Você acha que tem como a gente traçar um limite entre o que é esse cuidado estético, de um adorno, de ficar mais bonito, para um exagero, para a vaidade? Como é que a gente pode dividir isso, né? Novamente, quando a gente não tem, isso vale para qualquer assunto, quando nós não temos uma ordem explícita da Bíblia sobre qualquer assunto, nós precisamos traçar os conscientes limites. No caso do piercing, a gente usou a alegria da pessoa em aceitar-se a si mesmo, a questão dos pais e a questão dela não seguir uma moda. No caso da tatuagem, a gente pode fazer a mesma coisa. Primeiro, a questão do conteúdo. O que mais importa em tudo que eu faço é qual é o sentido disso. Então, no caso, eu particularmente não acho que seja pecado fazer uma tatuagem. Mas dependendo do conteúdo que se coloca, for tatuar, né? Pode ser um pecado ou não. No caso, você desenhar uma índia nua na perna, isso não tem motivação santa nenhuma. Não é uma coisa eterna, duradoura, que você vai se lembrar com alegria. E é exatamente por isso que o Instituto de Londres apontou que 40% das pessoas que fazem tatuagens, elas se arrependem das tatuagens. Por várias razões, pelo conteúdo, ou porque não ficou como ela queria, ou porque ela colocou o nome do namorado e mudou de namorado. O corpo muda marido, também, né? O corpo muda. E alguns porque ficaram velhos e acham que não combinaram com o corpo, né? Então tem essa questão do conteúdo, mas principalmente a questão da motivação, do propósito, porque tudo na nossa vida, como homens e mulheres de Deus, nós vivemos com um propósito, que é glorificar a Deus acima de todas as coisas. Se no meu corpo não há conteúdo de glória a Deus, então é melhor não fazer. Acho que um problema também da tatuagem, às vezes, também concordo com essa questão de que não é necessariamente pecado fazê-la, mas eu vejo também a questão da sensualidade, né? Não só da imagem, como a descrição que você falou da Índia, né? Mas às vezes o jeito, às vezes as pessoas colocam tatuagens em devidas partes do corpo já para chamar a atenção, para sensualizar, né? E o que seria um grande problema, né? É uma trombeta. Ela está tocando uma trombeta, novamente, como foi o piercing. Me vejam, me aceitem, olhem para mim. E na verdade, nós como crentes, a única coisa que nós precisamos para sentirmos satisfeitos e aceitos é o like de Jesus. Se Jesus gosta de nós, isso é o suficiente para sentirmos satisfeitos. Dá para a gente imaginar um estereótipo do que seria um evangélico? É a saiona, é o cabelão, é o homem de terno, gravata. Nos dias de hoje, dá para a gente estabelecer, olha, essa seria uma roupa ideal, um estilo comum, padrão, dá para fazer isso? Claro que dá. Primeiro a gente tem que saber diferenciar que não existe evangélico no Brasil. Existem evangélicos. Existe uma multidão de denominações diferentes com opiniões diferentes. Virou um estereótipo achar que o evangélico é aquele que se cobre com o corpo e usa aquela saia, não corta o cabelo, não raspa as axilas, etc. Só que isso, na verdade, é um recorte de uma denominação ou duas específicas do movimento pentecostal brasileiro. Mas, por outro lado, você tem outras denominações, que é o caso das igrejas mais históricas, batistas, presbiterianas, metodistas, que elas acham que o modelo evangélico ideal é o modelo de modéstia e é o modelo que se adeque à cultura sem ser pecaminoso. No caso, você pode vestir uma calça, você pode vestir um tênis, você pode cortar o seu cabelo. A Bíblia não tem absolutamente nada contra isso. Mas tudo que você faz, faça com bom senso e
fundamentalmente, faça de forma a não ser obsceno. Então, biblicamente não é pecado usar uma saia, como também não é pecado usar uma calça. Como não é pecado você raspar as suas axilas ou cortar o seu cabelo. Tudo isso é cultural. Agora, a partir do momento que o jeito que eu me visto, isso não vale apenas para as mulheres. É importante que o telespectador lembre disso. À medida que o homem se veste com uma camiseta tão apertada, mas tão apertada, que eu consiga ver o shape do corpo dele, é um sinal que ele está fazendo aquilo para ser visto, para ser sensual, né? Você não vai ver um gordinho fazendo isso. Verdade. Mas você vê um cara geralmente malhado. Forte vai querer fazer. Da mesma forma, uma calça, aquela calça apertada já. Isso não combina com o evangelho. Não estou dizendo que você não pode usar calça, que você não pode usar uma roupa apertada. Estou dizendo que... É o perigo da sensualidade, o perigo de se mostrar demais. E aonde eu quero chegar com isso? A maioria das vezes nós nos vestimos para nós mesmos. Nós nos vestimos para os outros. E aí o cristão, nesse sentido, ele anda na contramão da cultura. Ele não se veste para os outros. Ele se veste para a glória de Deus. A igreja, ela recebe bem as pessoas tatuadas? Se entra alguém na igreja evangélica ou fazendo essa divisão, né? Pensando no modo geral, entra alguém lá tatuado, com piercing, cabelo com dread, você acha que a igreja vai receber bem essa pessoa? Houve um tempo, Jonatas, que a pessoa não seria bem recebida na igreja, justamente pelo fato de estigmatizar, ou vamos colocar assim, estimar a cultura do seu tempo. Então, tatuagem foi associada como uma coisa marginal, de pessoas que tinham hábitos de banditismo e tudo mais. Então, pessoa que tinha tatuagem era presidiário, pessoa que tinha tatuagem era rapper ou roqueiro. Então, se estigmatizou. Porém, a cultura mudou. E hoje, as igrejas, elas acolhem pessoas que têm uma aparência diferente. Óbvio que essa resposta, a gente não pode dar uma resposta genérica a essa pergunta. Porque tem igrejas que vão receber bem, outras igrejas não vão receber mal. No nosso caso, a nossa comunidade, ela recebe bem essas pessoas. Porque a gente entende que, independente do que a pessoa é por fora, Deus está interessado no que há por dentro. Então, se a pessoa é uma pessoa que está interessada a conhecer o Evangelho e ela tem tatuagem, a gente não tem nenhum julgamento para fazer. Porque o nosso objetivo no mundo é sermos o que Jesus foi. E Jesus acolheu as pessoas à margem da sociedade. E tatuagem não define o caráter da pessoa. Podem ter pessoas que têm tatuagens, têm um caráter cristão maduro. Pessoas que não têm nenhuma marca no seu corpo, mas sejam pessoas reprováveis. A história está cheia de exemplos disso. A gente falou bastante de uma questão física, né, de vestimenta, a tatuagem, o piercing, o brinco ou não para os meninos, o corte de cabelo. Agora, falando ainda desse pode ou não pode, que é uma coisa também que os jovens vão perguntar muito. O jovem evangélico, ele pode ir na balada. Se a gente fosse pensar uma igreja de 20 anos atrás, o evangélico era aquele que não ia no cinema, que não ia na balada, que não ia numa festa, que não ia no campo de futebol, lá no estádio, nem jogar. E aí, hoje, pode ou não pode? Estavam errado no passado, acertaram mais agora? Como que a gente pode ver isso? Houve um tempo no Brasil que pecado era você ir no estádio de futebol. Hoje, se você perguntar para os líderes da sua igreja, ou para as pessoas até mais velhas da sua comunidade, acho que com raríssimas exceções, você vai ver alguém sendo contrário a essa prática. Mas no passado achava-se que era pecado. Da mesma forma, coisas que hoje se acham pecados podem ser relativizadas. Contudo, uma coisa não é relativizada, que é a moral cristã. Então, no caso de uma balada, por exemplo, quando eu falo a palavra balada, pode estar implícito na sua cabeça uma série de coisas, como, por exemplo, drogas, a questão de ficar, de você beijar na boca de uma pessoa sem compromisso, a questão da sexualidade, a questão de você ficar totalmente drogado, cair no chão e, enfim, se divertir com seus amigos. Para outras pessoas pode ser apenas uma festa. Eu acho o seguinte, vamos tirar os conceitos abstratos, vamos tornar eles mais objetivos. Vamos supor se fosse meu filho. Eu não tenho filhos, mas pretendo. Mas se meu filho chega numa certa idade e fala, pai, eu quero ir numa balada. O que vai ter lá? O que é a balada? Vai ter bebida? Vai ter esse tipo de relacionamento sem compromisso? Eu aconselho a você não participar. Mas eu estou indo lá para evangelizar os meus amigos. Tem oportunidades mais sábias para você evangelizar um amigo. Talvez até mais sóbrias. Mais sóbrias, principalmente. Então, eu diria o seguinte, Jonatas. Nós precisamos ser sábios
E em cada situação da nossa vida a gente tem que saber tomar uma posição. Eu acredito que se os nossos amigos vão para uma balada beber, ter relacionamento sexual e relacionamentos sem compromisso, a gente não tem o que fazer lá. Então, nesse sentido, eu sou contra um cristão ficar participando disso. Mas, num outro caso, por exemplo, num show, ou um evento, num teatro, num cinema, ou mesmo num evento que vai ter até pessoas que estão fazendo uso de drogas, como no estádio, por exemplo. Sim, acontece. Sabe bem disso. Não sei qual time você torce, mas... Tricolor. O estádio está cheio disso. E a gente não vai deixar de ir por causa disso, mas a gente tem que saber o nosso espaço. Agora, quando você vai para uma festa, que o objetivo principal daquilo é você drogar e você sair do limite, aí eu não aconselho. No caso do futebol, você vê pessoas fazendo isso, aquilo, mas o objetivo principal ainda é ver o jogo, que é uma diversão saudável. No passado, penso eu que talvez o grande problema fosse esse dualismo, né? A gente dividia o que é o sagrado, o profano, onde o crente se limitava àquilo que era considerado sagrado, que é o culto, que é a reunião de oração, que são as programações da igreja, e todas as coisas feitas fora desse ambiente gospel era considerado como profano. Eu penso que isso é muito prejudicial, porque não há nenhum envolvimento com a cultura e a gente acaba se isolando, né? Como que a gente pode ter esse cuidado, esse limite entre essa visão dualista e o outro lado, o outro extremo, que seria a secularização total, de imergir, mergulhar lá na mesma vida que o ímpio tem, né? Então, não sei se eu me fiz entender, Perfeito. Talvez no passado o problema fosse esse isolamento total, né, esse dualismo de dividir as coisas. Talvez o problema hoje, em alguns casos, seja esse mergulho total, essa imersão total que a gente chama da secularização. Como que a gente pode estabelecer um limite saudável na nossa relação com a cultura? Excelente pergunta. Eu creio que muitas pessoas precisam refletir a respeito disso, porque de fato, esse pensamento dualista que vem da filosofia grega, ele continua presente no cristianismo e na população como um todo. Eu acredito que isso se vence quando a gente consegue estabelecer as imagens do que é o relacionamento do cristão com a cultura. Tem duas imagens erradas e uma imagem correta. Qual a imagem errada? Primeiro é o camaleão, como você disse. É aquele que se lança num movimento de pessoas, num ambiente, e ele se torna aquilo que o ambiente dita para ele. No caso, seria o cristão que ele está tão desprendido dos valores espirituais que ele acha que Deus ele se revela completamente na cultura e tudo aquilo que é da cultura é Como bom. se não tivesse pecado na cultura. Não tivesse pecado na cultura. Então é uma vida da cultura, você vive para a sua própria cultura. Por outro lado, aí já caminhando mais no dualismo radical, você tem a bolha. A bolha, ela expressa essa cosmovisão de que tudo aquilo que é santo é o que se separa da cultura. Isto é, não há nada na cultura que tenha os rastros de Deus. Não há nada na cultura que tinha os vestígios do sagrado. Tudo que é sagrado está no âmbito da adoração, da oração, da Bíblia, do culto e das disciplinas espirituais. Por outro lado, o cristianismo histórico e principalmente reformado defende que a nossa relação com a cultura deve ser uma relação de peneira, de filtro. Porque, de fato, o mundo que Deus criou é um mundo bom. Só que por causa da queda e da sua corrupção, algumas estruturas do mundo foram contaminadas. Inclusive o nosso lazer, o nosso entretenimento, o jeito da gente se divertir no mundo. Então o que o cristão tem que fazer? Ele tem que, instruído pela sabedoria bíblica, estar no ambiente da cultura, saber o que está corrompido ali e direcionar as estruturas boas, como por exemplo o lazer, como por exemplo a música, como por exemplo a dança, como por exemplo a educação, ou mesmo família, e direcionar essas estruturas que não são em si mesmas ruins para o evangelho. Então, o que é mais santo, diria Lutero? Eu estar pregando no culto da minha igreja ou estar fazendo um sapato na minha sapataria? Depende de como você faz as duas coisas. Se eu estiver pregando um falso evangelho, não tem nada de santo naquilo. Agora, se eu estou fazendo meu sapato de uma forma excelente, vendendo num preço justo, eu estou glorificando a Deus tanto quanto ou mais do que um pastor que prega numa igreja. Verdade. Pastor, infelizmente a gente já está acabando a nossa conversa, mas eu queria deixar uma última pergunta para você. Você é líder de jovens, adolescentes, e eu tenho certeza que tem muitos líderes nos ouvindo e aprendendo com tudo que foi ensinado aqui.
que você poderia falar para eles para ajudá-los, né? Porque da mesma forma que essas dúvidas foram levantadas aqui, com certeza são levantadas também nas igrejas. E o que você falaria para esses líderes em relação ao cuidado com seus jovens, com seus adolescentes? Excelente, Jonatas. Eu acredito que a nossa geração, tanto adolescentes quanto jovens, é a geração mais bem informada da história. Nunca leram tanto conteúdo em livro, nunca puderam ter acesso a tanto material em vídeo, eis aqui o exemplo, e nunca tiveram disponíveis na sua frente tanta informação. Então ele precisa aprender, em primeiro lugar, isso vale para os jovens que são líderes ou para aqueles que são liderados. Vocês precisam aprender a selecionar a informação, tanto bíblicas, tanto da cultura. Nós precisamos ter uma mente saudável. E isso a gente faz como? Estudando. Então, o líder de jovens bem-sucedido no nosso tempo é aquele que sabe responder às perguntas que as pessoas fazem. É o que se prepara. E é o que se prepara em duas dimensões. Primeiro, como diria Paulo a Timóteo, é aquele que maneja bem a palavra da verdade. É aquele que está saturado dos valores, dos princípios bíblicos. E, por outro lado, aquele que sabe quais são as principais necessidades do seu tempo. E quando há uma intersecção, uma conexão entre o que alguém do mundo pergunta e o que a Bíblia Sagrada responde, aí eu acho que acontece realmente o ministério cristão. E aí realmente pessoas vão entregar a vida para Cristo, obviamente não todas, mas vai haver um ministério relevante. Eu diria uma outra coisa. Para o jovem cristão, que é líder da sua comunidade, dos seus adolescentes, ser relevante, ele precisa conviver com eles. Porque a maioria das coisas que a gente faz no ministério, a gente não aprende só em livros, a gente aprende na convivência. Então, como Jesus fazia, ande com as pessoas que você cuida. Ande com as pessoas que não andam no Evangelho. Conviva com o mundo. Saia na padaria, visite onde as pessoas moram. Entenda que o mundo não é uma caixa fechada. O mundo é um mundo aberto. Nós precisamos conhecer as pessoas. E a partir daí, do relacionamento com elas, o nosso conteúdo vai ser mais atraente. O que eu estou querendo dizer, Jonas? Não adianta eu só ensinar as pessoas, como Filipe fez ao eunuco no deserto. É preciso subir na carruagem, ouvir a pergunta que ele está fazendo, caminhar com ele. Eu tenho, assim, centenas não, mas eu tenho dezenas de exemplos na nossa própria igreja, de jovens que chegaram de um contexto não crente, não cristão, e se relacionando dia após dia, tomando um café, comendo um hambúrguer, indo na minha casa, indo na casa da pessoa, e explicando o evangelho pouco a pouco, muitas pessoas foram transformadas por essa boa nova. Muito bom. Pastor Jean, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, a sua família e seu ministério. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Quando o apóstolo Paulo escreveu este texto para a igreja de Coríntios, essas palavras falavam sobre moralidade sexual. No costume greco-romano da época, que entendia que não havia nada de espiritual no corpo, que o corpo era só a matéria, não tinha nada a ver com o culto a Deus, tudo então era lícito. Toda forma de relacionamento, de sexo, tudo naquela sociedade era permitido. Não havia uma reserva moral na sociedade. Era tudo lícito, era tudo liberado. Paulo, então, vai advertir a igreja para fazer apenas o que convém. Piercing, tatuagem, corte de cabelo, calça, saia, é permitido, é lícito, mas nem sempre devemos usar e fazer tudo aquilo que a nossa sociedade está adotando como certo, comum ou usual. A tatuagem pode ser feita mesmo por um crente, mas considere antes 5 coisas importantes. Primeiro, sua saúde. Marcar o corpo, mutilar a carne, era uma preocupação sanitária, de cuidado e preservação da vida. Não devemos arriscar nossa vida e saúde à toa. Se vai fazer uma tatuagem, procure antes então um médico, conheça os riscos, escolha um lugar certo, para não causar nenhum dano ao seu corpo e com isso desagradar a Deus. Pode tatuar, mas cuidado então com a saúde. Segundo, além do cuidado da saúde, o texto bíblico lá de Levítico 19, 28, também trata do problema da idolatria. Ali fala muito da idolatria a deuses e aos mortos. As tatuagens, as marcas no corpo naquela época, sempre carregavam este significado. E se for fazer uma tatuagem, cuidado com isso. Se algo está marcado na sua pele, será também que não está ocupando um lugar que Deus deveria ocupar em seu coração? Tatuamos às vezes o nome do filho, da esposa, dos pais. Cuidado.
Nem mesmo essas pessoas tão especiais e importantes podem ocupar o lugar de Deus em nossas vidas. Pode tatuar, mas cuidado com a idolatria. Cuidado com a saúde, cuidado com a idolatria, mas também cuidado com a vaidade, com a futilidade. A tatuagem pode estar sendo uma forma de você querer chamar atenção. Cuidado com este desejo de ser visto, de ser lembrado, de ter atenção demais. A tatuagem pode revelar um outro tipo de idolatria, a idolatria a si mesmo, a idolatria do eu. Quarto, a tatuagem pode ser feita, mas será um pecado se ela for conduzir outros à lascívia. Muitos fazem tatuagens que são estímulos à sensualidade, em lugares com imagens que despertarão um olhar pecaminoso no outro. E não diga, mas a maldade está nos olhos de quem vê. É muito evidente em algumas tatuagens que não há um mínimo de inocência nem no desenho, nem na pessoa que o tatuou. Quinto e último, cuidado com o escândalo. Quero te ajudar a entender essa palavra. Nossas atitudes devem sempre buscar facilitar o evidenciar de Cristo em nós. Qualquer coisa, roupa, carro, tatuagem, piercing, ou até mesmo atitude que atrapalhem a comunicação do Evangelho de Cristo por meio da minha vida, deve ficar de fora dos meus hábitos. Se a tatuagem for algo que vai atrapalhar você na edificação do povo da sua igreja, vão te ouvir menos por conta dela, ou te atrapalhar até mesmo a pregar o Evangelho para aquele que não é crente, ela será então um escândalo. Não faça. Mas eu concordo que em muitos lugares e contextos a tatuagem ou o piercing já não é mais algo que vai ser um entrave ou uma associação direta a algo que é mal, como era lá no tempo mais antigos, né? Sobre o piercing, corte de cabelo, roupa A ou B, aplica-se então esses mesmos conceitos. Cuidado com a idolatria do eu, com a vaidade, com a sensualidade e com o escândalo. Tatuagem, piercing, corte de cabelo, roupa, tudo pode ser usado ou não. Tudo pode ser pecado ou não. Depende muito da forma como vai ser usado. Então é uma questão de discrição, sobriedade e equilíbrio. E sobre festas, ambientes próprios ou não para crentes, considere e busque o que mais vai te edificar, te fazer crescer em comunhão com seu Deus. Lembre-se também que você é um pecador. Cuidado, não fica andando muito à beira de um abismo, pois uma hora você vai escorregar e vai cair. Não seja alienado, nem seja secularizado. Interaja com a cultura, mas sempre a fim de redimi-la, de transformá-la. Para terminar nosso programa, quero que você pense uma coisa. A marca mais importante que precisamos ter é a que Cristo pode fazer em nossas vidas. Cristo deve estar em evidência, deve ser a principal coisa que as pessoas devem ver em nós. Cristo também teve uma marca, a marca dos cravos em suas mãos, as marcas que prenderam ele na cruz. Essas marcas foram feitas não por vaidade, não por luxúria, mas por amor. Foram feitas para pagar o preço do meu e do seu pecado. E é por causa dessas marcas que nós devemos o tempo todo buscar agradar a Deus e estar nos lugares que Ele deseja que estejamos. E falar também deste amor, para que outros também o conheçam. Que Deus te abençoe grandemente.